expressamos dentro de nós um sentimento de gratidão sincera a Jesus, por nos fortalecer a oportunidade de falarmos de um tema tão significativo para todos nós. É a vivência dos seus postulados em forma de testemunho. O Espiritismo, indubitavelmente, tem aclarado a nossa mente e os nossos corações. Os seus ensinos, de ordem muito elevada, oferece para a humanidade características de compreensão que até então o orbe não havia conhecido. É porque no sacrário do avanço dos conhecimentos humanos, devemos considerar que a criatura humana avançou em termos de espiritualidade, vinculada a muitas tradições culturais, que fizeram com que o homem interpretasse certas passagens do próprio Evangelho e outras ideias ainda mais antigas em termos de espiritualidade, mas diante de uma ótica toda estruturada naquela época, naquela cultura, e, consequentemente, com interpretações muito humanas acerca do que realmente constrói na consciência a conexão com as leis divinas. O Espiritismo é de característica muito diferente da forma como as tradições passaram as ideias sucessivas entre gerações e gerações. Porque através da sua estrutura, o Espiritismo conseguiu simplificar o que antes estava enovelado pelas formas da liturgia, de tradições ligadas aos ritos e de ideias particularmente vinculadas a um período que é considerado historicamente como o período da era das ideias míticas, que é o período que antecede a idade medieval, que ainda trazia também no transbordar de seus conceitos muitos paradigmas míticos. O Espiritismo conseguiu dissolver profundamente com todas essas formas exteriores e conseguiu nos conduzir para a dimensão interior. Por exemplo, ao falar de reencarnação, o Espiritismo nos oferece uma visão muito lógica, concatenada em termos de lei de progresso, mostrando que diante da dimensão tempo-espaço, uma vida na Terra é muito curta, por mais nós vivamos muitos anos, e o ser com todo o seu potencial interno não poderia conhecer o mínimo diante de tudo o que é possível. Se ele vivesse somente uma vida, não teria como encontrar um desenvolvimento mais profundo de todo o seu potencial que ele tem em termos morais e em termos intelectuais. Então a reencarnação vem também para dizer, além da lei de justiça, falar da lei de progresso, por exemplo, que há muito que desenvolver dentro de nós. Mas a reencarnação no Espiritismo é vista, compreendida de uma maneira sem as alegorias, sem as liturgias, de uma maneira muito clara, mostrando que nós temos todo o direito de recomeçarmos quantas vezes forem necessárias. Quando se fala, por exemplo, em imortalidade, à luz do Espiritismo, também estamos vendo esse progresso diante do pensamento da imortalidade em outras eras da humanidade.
no qual as ideias elas eram relativamente meio vagas, parecia algo inalcançável. Mas no advento do Consolador prometido, a imortalidade passa a ser algo concreto para todos nós. Porque além das experiências notáveis em que nobres almas pesquisaram com denodado esforço, a semelhança, por exemplo, de William Crookes, que fez uma pesquisa bastante intensa na área da materialização dentro daquilo que ele conseguiu através do espírito Kate King, da médium Florence Cook, que lhe ajudou profundamente. Houve também, dentro da visão imortalista da codificação espírita, uma série de simplificações e de revelações muito mais compreensíveis e lógicas, como, por exemplo, nosso estado quando nós desencarnamos, nós não nos transformamos em pessoas santificadas, nem em pessoas condenadas para sempre. Somos nós com as nossas características, somos nós com as nossas manias, e permanecemos querendo essas manias ainda enquanto nós não dissolvemos-las por inteiro. Então, além de todos os seus postulados nobres, a forma como o Espiritismo hoje oferece a lógica para entender a realidade mortal é plenamente aplicável na nossa transformação moral. Mas se não bastasse, o Espiritismo, através da pergunta 625 do Livro dos Espíritos, ele vai tomar um rumo fundamental para a nossa progressão moral, que é quando Allan Kardec questiona as entidades venerandas sobre qual é o espírito mais perfeito que Deus nos ofereceu como guia e modelo. E aí eles respondem: Jesus. A partir desse momento, o Livro dos Espíritos ganha todo um roteiro focado no exame da vida de Jesus. E esse roteiro focado no exame da vida de Jesus e da obra de Jesus, abriu-se para nós perspectivas significativas em torno do que significa a sua mensagem e a sua proposta. Quando nós vamos no compêndio da visão histórica sobre Jesus, há muitos questionamentos e há muitos questionadores. Porque uns dizem das datas, outros falam que ele surgiu em tal local, outros dizem que não seria possível ele ter nascido realmente, outros questionam como foi realmente a morte dele, onde estaria a existência, os vestígios mais cabais da existência de Jesus. Tudo isso é compreensível numa lógica de uma humanidade que ainda não se encontrou coletivamente. Aliás, uma humanidade que está numa ebulição intelecto-moral muito grande, porque os conteúdos internos que nós trazemos, enquanto espíritos com várias limitações, estão sendo cada vez mais mexidos dentro de nós, diante do estado em que a sociedade se encontra. A sociedade em que nós estamos vivendo hoje também vive as suas glórias e também vive as suas quedas. A sociedade vive as suas glórias porque ela tem grandes conquistas na área da inteligência, do pensamento, por exemplo, da comunicação global, que faz com que nós conversemos com pessoas em segundos em outra parte do mundo. São conquistas que demonstram que a humanidade está se preparando para realmente um outro nível de vínculo com a vida, no qual a humanidade se organizando em termos de proximidade global, vai ser convidada a entrar no nível de proximidade moral. O que acontece hoje em qualquer cidadezinha distante do nosso país, nós ficamos sabendo, e isso nos afeta profundamente.
Então, a ideia hoje da criatura humana viver isolada está cada vez mais incoerente dentro do ponto de vista da nossa sociedade. E isso mostra que todo o movimento que está acontecendo na Terra obedece um plano superior. E este plano superior é falado, muito bem falado no livro A Caminho da Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, no qual ele vai descrevendo todo o programa espiritual da história espiritual do planeta Terra, desde o início, depois a chegada dos povos, como isso tudo se deu, a vinda de Jesus e os rumos libertadores que a Terra está traçada a alcançar. Porém, há ainda uma questão que devemos nós mesmos fazer a nós próprios, enquanto espíritas. Sendo então Jesus o nosso modelo e guia, e sendo o Espiritismo este consolador inquestionável para nós, o que significa hoje? Qual é a proposta que o Espiritismo é capaz de oferecer com tanta lógica e com tanto senso para nós que estamos vivendo a era em que os desafios não são mais os desafios tão concretos, mas são desafios espalhados, misturados com os desafios de uma sociedade que tem muito, que compra muito, que alcança muitas ideias tecnológicas, porém está vazia de sentido existencial. Então, qual é o desafio profundo que o mundo hoje passa e qual é a grande contribuição que o Espiritismo pode fazer para nós em termos de trabalhadores, de espíritas, vivenciando e conhecendo os postulados espíritas no momento presente. Porque nós sabemos que as gerações, elas se influenciam. Uma geração ela vai influenciando a outra, que influencia a outra, que influencia a outra. Só que as gerações, geralmente são construídas com base em equívocos e acertos das gerações passadas. E geralmente as ideias dessas gerações, elas nem sempre estão em sintonia com uma visão mais profunda e mais imortal da vida. O que significa dizer que nós, em certo aspecto, estamos influenciados pelas gerações que antecederam-nos, mas que trazem ideias sociais, ideias de comportamento, que não necessariamente representam a ideia mais profunda ligada com as leis divinas. Muitas dessas ideias fazem com que nós vivamos certos aspectos da vida social, da vida atual, como se fossem valores, mas não são reais valores. São, na verdade, pseudo-valores. E aí nós vamos ter hoje, por exemplo, a característica de uma sociedade que cria as pessoas, que coloca as pessoas num patamar de sucesso como sendo o sucesso das coisas de fora. Realização como sendo realização das coisas de fora. Uma sociedade que fica inquieta quando perde e fica inquieta quando não tem. Uma sociedade preocupada com o excesso da beleza do corpo, mas fica despreocupada com as questões que acontecem nos sentimentos. Mas a sucessão desses valores vem de séculos, décadas, e nós nos encontramos agora. Só que quando nós vamos lançar o nosso olhar sobre a geração que compõe a pleiade de espíritos nobres, que conduzem o planeta Terra, que vivem a sociedade focada na autoiluminação, a situação se modifica muito, porque nós vamos verificar que o programa iluminativo do Cristo para a iluminação do planeta conta com essa sociedade de espíritos voltados para a sua própria espiritualidade.
e que de tempos em tempos esses espíritos reencarnando e desencarnando na Terra, foram trazendo como verdadeiros faróis os sinais da geração imortal, que é uma geração que não se submete aos costumes de época, mas está submetido a leis divinas. A geração imortal, ela é tão presente e tão atual quanto a geração que viveu essas leis divinas há um século, a geração que viveu há 1000 anos atrás, 2000 anos. Por quê? Porque compomos essa humanidade focada na nossa própria autotransformação. Foi então com base nessa ideia mais profunda de oferecer à humanidade uma transformação de patamar vertical, de ligação com as leis divinas, que o nosso modelo e guia Jesus estabeleceu um método crístico para nos auxiliar ao crescimento. E qual seria este método que o próprio Senhor veio aplicar, porque sem a sua expressão viva dessa aplicação, nós não teríamos como ter características e diretrizes realmente concretas. Porque no campo da ideia há muita subjetividade das nossas interpretações. Se, por exemplo, eu falo alguma coisa no âmbito moral, todos nós aqui vamos ter uma certa paisagem sobre o que será que ele está querendo dizer. Mas quando vem alguém e realiza, aquilo que ficou no campo da minha interpretação passa a ficar viva e atuante no campo da minha ação. Então, a vinda de Jesus, dentro de um grande programa, como, por exemplo, Emmanuel fala em A Caminho da Luz, estabelece um método e que ele descreve com maestria em várias passagens do Evangelho, nos convocando a viver este método crístico para realmente sentir a sua mensagem em nosso coração. E daqui a pouco nós vamos entender por que a gente fala de método crístico. O que significa isso? Para entendermos, vamos pegar em João 18, 33, 36 e 37, esta parte em que ele conversa com Pilatos, no momento em que ele está com a coroa de espinhos, que ele está todo ensanguentado, que ele está bem ferido, e horas antes dele estar sendo levado para o Calvário. Então Jesus responde, disse-lhe então Pilatos, a Jesus, és, pois, rei? Jesus lhe respondeu, tu o dizes, sou rei, não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Então, olha que coisa interessante essa passagem. Ele não viria ao mundo se fosse apenas para dar instruções. Se fosse apenas para dar instruções iluminadas, ele não necessitaria estar entre nós. Ele já tinha feito isso através de Lao Tse, na antiga China, de Confúcio, na antiga China, de Sócrates, de Platão. Já tinha feito isso, de certa forma, com Akenaton, no Egito, com Moisés, com grandes almas que espalharam, porém de forma fragmentada, as ideias profundas da consciência, de como nós alcançarmos a autoiluminação. Mas se as ideias profundas estavam esparsas no seio da humanidade,
E, em tese, essas ideias poderiam levar o indivíduo à sua busca espiritual. Qual seria o sentido da vinda de Jesus? Aqui ele diz: vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Eis aqui o método que faltava ser aplicado no planeta Terra, na humanidade. A arte de testemunhar uma ideia superior. A humanidade já poderia assimilar as ideias superiores. Porém, a arte de testemunhar uma ideia superior é muito diferente. Ela faz parte de um mesmo processo. O processo de assimilarmos conceitos é apenas a primeira etapa. Depois que se assimila esses conceitos e que consegue sentir esses conceitos, é hora de dar sequência e fechar o ciclo educativo de uma ideia ligada às leis divinas, de uma ideia superior. É o momento de testemunhar. O testemunho, portanto, se transforma não apenas numa realidade para quem vive, mas numa realidade para quem vê. Porque no campo dos aspectos morais, aparentemente muito abstratos, muito sutis dentro do nosso coração, o ser humano é eminentemente impactado de forma positiva quando se apresenta aquela ideia vivida na sua plenitude. Foi o exemplo que Mohandas Karamchand Gandhi, o Mahatma da Índia, ofereceu ao padre Andrews, quando eles conversavam sobre uma passagem do Evangelho que retrata, e aqui nós trazemos também, que retrata sobre o testemunho. Gandhi conversava com o padre Andrews, explicando a ele como é que é possível que a não violência possa gerar um resultado concreto de libertação da Índia. Em termos gerais, ele explicava ao padre Andrews que a Índia vivia um processo de tirania. E o tirano, ele precisa de um combustível para manter-se tirano. Ele precisa do medo dos tiranizados. Se não houver medo, o tirano não existe. O que significa isso em termos práticos? Que o tiranizado, entre aspas, quando ele alimenta o tirano com o seu medo, o tirano consegue controlá-lo, porque ele se permite ser controlado pelo medo que ele sente. Mas depois que ele mergulha em si mesmo e coloca nele as luzes da verdade, o medo vai dissolvendo. E ele começa, ao invés de enfrentar o tirano, ele começa a não ceder aos ataques desse tirano. Ele não cede, porém ele também não ataca. O que vai acontecer? É da natureza do tirano que, quando ele não é obedecido, o que é que ele faz? Ele começa a acirrar o ataque. Então ele vai atacando mais, só que ele ataca esperando que o tiranizado obedeça por medo. Quando chega até as últimas consequências e o tiranizado permanece livre na consciência, ou seja, não é mais um tiranizado, o tirano vai para onde depois? Para onde que o tirano pode ir se ele não tem mais para quem amedrontar? E aí Gandhi explica ao seu amigo padre Andrews que nesse momento
o tirano ele fica completamente fragilizado. E é aí que ele vê surgir alguém à sua frente, no qual inspira a ele o respeito. O respeito vem da ação que nós fazemos em nossa própria consciência, no qual nós trabalhamos a forma como dissolver os medos que nós trazemos de qualquer processo tirânico que exista à nossa volta, e temos a coragem de testemunhar aquela verdade dentro de nós. Isso se transforma numa resposta prática e viva, porque o testemunho daquela verdade vai demonstrar o quanto nós estamos enraizados nas ideias superiores. E como o tirano não consegue nos manipular, ele não sabe mais o que fazer conosco. Pode atacar, pode fazer 1001 formas de querer nos humilhar, mas ele não consegue mais nos dominar. Então, o testemunho da verdade, ele traz esse pilar, que faz com que quanto mais nós busquemos, nós vivenciamos essa realidade de profundo respeito em nós e em torno de nós. Agora, para que nós possamos vivenciar essa ideia, ele traz aqui uma condição. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Aí eu quero lançar uma pergunta para que nós possamos refletir. O que é pertencer à verdade segundo a afirmação de Jesus? Ele diz: aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz e me segue. O que é pertencer à verdade? Geralmente, nós trazemos para dentro de nós que nós queremos que as coisas nos pertençam, pessoas nos pertençam, que as ideias nos pertençam. Então, quando eu falo assim, olha, eu sou de tal time, de tal religião, de tal partido político, eu não me pertenço àquilo, eu quero que pertença a mim. Eu estou atrelado àquelas ideias como se eu fosse dono daquelas ideias. Mas Jesus está propondo uma outra dimensão. Ele está propondo que nós pertençamos à verdade. Qual é a diferença? Quem gostaria de me ajudar? Isso, não preciso defendê-la, eu a vivo porque eu estou inserido nela. Ou seja, eu aceito em primeiro plano, a nossa Regiliane falou sobre isso agora, eu aceito em primeiro plano que eu sou aquele que está submetido a uma força maior. Não é algo que pertence a mim, sou eu que pertenço à verdade. Então agora vamos aprofundar isso em termos de ideia e testemunho. Quando nós temos ideias, quando é que eu sei que essa ideia que eu trago, sou eu que pertenço à verdade dessa ideia, ou é a ideia que pertence a mim? Quando é que eu sei? Quando eu trago uma ideia, quando é que eu sei que sou eu que pertenço a essa ideia é a verdade? Ou a ideia, na verdade, pertence a mim e essa ideia é uma ideia limitada? Se está de acordo ou não com a lei maior, certo. Mas pode ser que eu pense que eu tenho uma ideia de acordo com a lei maior e, na verdade, não está de acordo com a lei maior? Eu posso estar num auto-engano, vez que outra? Então, quando é que eu sei realmente
Quando é que eu pertenço à verdade? Como ele diz. Aquele que sente e vivencia ela na sua vivência integralmente. Sentir, viver, né? Uhum. Ele sabe, ele sente e ele vive. Ele sabe, ele sente, ele vive. Exatamente. Veja, eu só sei quando eu pertenço à verdade, quando a ideia da verdade é maior que eu, a ponto de eu me entregar a essa ideia no testemunho. Exatamente, não há como eu determinar que aquela minha ideia é a verdade se eu não testemunho, porque o testemunho é a etapa final da ideia. Exatamente. Ele é o ângulo que concretiza uma ideia. Ele começou pela ideia, mas ele não termina na ideia. O processo da verdade é semelhante a um diamante, que começa no carvão, mas termina no diamante. Ou a pérola, que começa no grão da concha e termina na pérola. Então, quando eu sei se realmente a ideia que eu digo que é verdade, quando eu percebo nas minhas experiências cotidianas que no momento em que eu sou chamado para fazer escolhas, eu escolho por testemunhar aquela ideia que eu digo que acredito. Uhum. No momento que Paulo dirige a casa, eu estou falando para os nossos amigos da internet. No momento que Paulo se dirige à casa do caminho, vai determinar a prisão. No momento, Pedro dá o testemunho e vai, mas Tiago, ele ajoelha ali, começa a falar as várias citações do Torá, porque ele tinha receio da prisão. Uhum. Tiago tinha ideias que pertenciam a ele. O outro já estava se pertencendo à verdade. E aí nós podemos entender o testemunho não como uma coisa sacrificiosa, dolorosa. O testemunho é um dos processos em que a verdade se consolida dentro de nós. Não é uma coisa separada, mas faz parte. E aqui nós podemos, então, a partir disso, vendo esse esquema aqui, entender, talvez de uma maneira mais prática, o que nós queremos dizer. Então, imagine aqui, essas muitas bolinhas que estão aparecendo aqui na tela, nesse esquema, elas representam a ideia. Então, eu tenho uma ideia sobre o que é ser cristão, o que é ser espírita dentro de mim. Essa ideia, vamos simbolizar que essas muito bolinhas que estão em torno, simboliza vários conceitos sobre o que é ser um espírita, o que é ser cristão dentro de mim. Quando eu estou formulando essas ideias nas minhas experiências do dia a dia, eu faço várias explicações. Então tem a fase da explicação. As coisas vão acontecendo, eu ainda não dou o testemunho, apesar das experiências aparecerem para isso. Pode acontecer que muitas vezes eu ainda não estou dando o meu testemunho. Mas a ideia sendo movimentada pelos conceitos vai ficando cada vez mais forte. Chega um momento que essas explicações sobre o que é se sentir o espírita, o que é se sentir o cristão dedicado à sua própria autoiluminação, por exemplo, é algo que fica muito claro, mas fica muito claro para mim realmente. Mas isso só não basta. Por quê? Porque o processo pedagógico de encontrarmos com a verdade não se completou. Ele vai se completar quando ele se unifica no testemunho. Por quê? Porque o testemunho, ele nos ajuda a ir da explicação para a aplicação. Então, a explicação e a aplicação fazem parte de um mesmo processo
pedagógico da busca da verdade e do encontro com essa verdade dentro de mim. Então, quando nós estamos no testemunho e nós estamos dizendo que aquilo não deveria estar acontecendo, que isso é ruim para mim, que aquilo é injusto na minha vida, eu estou negando o momento educativo que nos coloca em sintonia com a verdade. E é esse testemunho educativo que nos coloca em sintonia com a verdade, o único método que eu consigo fazer com que a verdade exista dentro de mim. Não tem como eu buscar a verdade por elucubrações eternas. Eu vou fazendo, infinitas, melhor dizendo. Eu vou fazendo, e aí um dia eu vou chegar, e aí um dia eu vou ter um raciocínio tão perfeito sobre aquela ideia, que eu depois vou ter um clarão sobre aquela ideia, e pronto, eu consegui me iluminar. Essa é uma ideia de 1670 com o racionalismo. Eles entendiam que eu só conseguiria me iluminar através da razão. Bastaria que eu tivesse o pensamento mais adequado, mais acertado, e eu conseguiria chegar lá. Mas logo depois veio os empiristas. E os empiristas, no qual John Locke, por exemplo, é um dos grandes nomes dessa escola de pensamentos empiristas, disseram que não, que a verdade não pode ser alcançada apenas pela razão. Não dá para nós buscarmos a verdade só com questões e questões e questões, e depois nós também temos um outro prisma dentro de nós, temos uma outra dimensão, chama-se dimensão da experiência. Então a verdade, eu conquisto ela explicando, mas também experimentando, fazendo novamente com que a experiência internalize esses conceitos dentro de mim. E aí, o que significa isso? Do ponto de vista filosófico, eram ideias aparentemente antagônicas, mas do ponto de vista da mensagem de Jesus, não. É exatamente o que Jesus nos convida a vivenciarmos pela verdade, a vivenciarmos o testemunho do amor. Então eu vou conseguir, através do conhecimento da verdade, a libertação. Conhecereis a verdade, visão racionalista. Vou raciocinando, raciocinando, raciocinando. E a verdade vos libertará. Verdade é uma experiência. Se nós tentarmos explicar a verdade, como é que a gente consegue? Quando Pilatos perguntou para Jesus o que é verdade, neste momento aqui, que Lucas registra, inclusive, o que Jesus fez? Ele respondeu? Não responde. Experiência, a gente não consegue responder. Porque se nós respondermos uma experiência, vira conhecimento para quem ouve. Experiência a gente vive. E aquilo faz sentido na nossa vida. Mas isso faz parte do processo pedagógico evolutivo. Passarmos bem pelos testemunhos nos alimenta de profundo crescimento e tem um sentido concreto. Alguma coisa dentro de mim acrescenta. Então, com base nisso, vamos ver um trecho da obra Caminho da Luz, no qual Emmanuel faz uma paráfrase de Isaías. E ele descreve essa fala que Jesus faz a Pilatos: eu vim para testemunhar a verdade. Isaías, há séculos antes, falava desta trajetória de testemunhar a verdade do Mestre. Veja como ele coloca. Isso aqui descrevendo, e depois, por exemplo, na própria obra Paulo Estevão, quando Gesiel estava na casa do caminho, e ele começou a ler os pergaminhos, ele foi acolhido por Pedro na casa do caminho,
antes dele mesmo receber o nome de Estevão, ali ser conhecido como Estevão pelos habitantes mais perto de Jerusalém, Gesiel lia muitos escritos de Isaías. E um dos escritos de Isaías que Gesiel leu, no caso Estevão leu, né? São a mesma pessoa, tem a ver exatamente com este trecho que nós vamos ler agora, que é uma paráfrase que Emmanuel faz de Isaías. Então ele fala assim: levantar-se-á como um arbusto verde, vivendo na ingratidão de um solo árido, onde não haverá graça nem beleza. Carregado de opróbrios e desprezado dos homens, todos lhe voltarão o rosto. Coberto de ignomínias, não merecerá consideração. É que ele carregará o fardo pesado de nossas culpas e de nossos sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Eu acho que esse trecho nós sabemos como foi que Jesus expressou. Exatamente esse trecho de Isaías. Em determinado momento Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre mim as vossas dores, que Isaías aqui já diz, a dor da culpa. Tomai sobre mim as dores de vossas culpas, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve. Ele carrega o fardo, não literalmente, aqui é a expressão da sua energia amorosa como símbolo do amor. O fardo é leve, o jugo é suave. Então aqui Isaías já falando desse movimento de testemunho como o grande programa iluminativo do Mestre na Terra precisava de um processo concreto de deixar sua mensagem. E a forma como ele fez foi o método crístico de testemunhar as leis divinas na consciência. De dar inteiramente a uma ideia, sem medir as consequências, de ir até o ponto em que ele valida as leis divinas. Nós estamos vivendo este momento, o momento de validarmos a mensagem de Jesus. Não é mais o tempo das esferas de monturos de conhecimentos e conhecimentos e conhecimentos apenas. Nós estamos vivendo o momento de validar tudo que Jesus nos trouxe. E esse momento de validar, ele tem um jeito, que é o jeito que a gente foge desse jeito, que é o testemunho. Mas ele continua descrevendo a passagem de Jesus na terra, Isaías. Presumireis, dentro, claro, de um quadro profético, que seria muitos anos depois da vinda de Isaías. Presumireis na sua figura um homem vergando ao peso da cólera de Deus. Obviamente a gente sabe aqui que não se trata da cólera de Deus, mas demonstrando aqui uma outra interpretação. Não é a cólera de Deus, mas as situações da vida, as situações pelo que a humanidade passa, parece aos olhos, e aí vem a interpretação pessoal do filtro Isaías, enquanto profeta, enquanto médium, fez a filtragem da sua linguagem como cólera, mas que nós sabemos que são as determinações divinas, né? Vergando ao peso da cólera de Deus, mas serão os nossos pecados
que o cobrirão de chagas sanguinolentas, e as suas feridas hão de ser a nossa redenção. Somos um imenso rebanho desgarrado, mas para nos reunir no caminho de Deus, Ele sofrerá o peso das nossas iniquidades. Humilhado e ferido, não soltará o mais leve queixume, deixando-se conduzir como um cordeiro ao sacrifício. O seu túmulo passará como de um malvado, e a sua morte como a de um ímpio. Mas desde o momento em que oferecer a sua vida, verá nascer uma posteridade, e os interesses de Deus hão de prosperar nas suas mãos. O que dá para a gente refletir com base nesse trecho que Emmanuel coloca em A Caminho da Luz, e não foi à toa, tão significativo sobre a reflexão e aliás, a profecia de Isaías. O mestre sabia o que faria, o mestre sabia o que enfrentaria, o mestre sabia, nós sabemos disso. Mas, se nós analisarmos de uma maneira mais só superficial, parece estranho. Parece que o mestre sabia o que passaria, sabia o que os homens fariam, e ele viria aqui aceitar tudo, amar todos, perdoar a todos, ser crucificado e pronto. Mas é algo mais do que isso. É que ao saber o que os homens fariam, ao conhecer até onde nós iríamos, ali mesmo estaria embutido a pedagogia do respeito que ele iria promover nos corações pelos séculos, do amor, da busca, porque os seus atos jamais seriam apagados depois, ficaria no inconsciente coletivo, registrado inteiramente para a posteridade. Ou seja, a forma como ele escolheu testemunhar a verdade, tinha nessa forma a fórmula de despertar os corações. E ele vivenciou, ele não construiu nenhum templo, exatamente isso. E dentro do seu modelo de vivenciar, já havia a certeza da vitória do método de despertar os corações. Já está embutido nesse jeito de Jesus ter agido um convite à nossa ação. Como se dissesse para nós assim, olha, confie, que agindo da maneira como testemunho, ou seja, a vivência, ela tem um método de mostrar que lá no futuro você tinha razão. Quando perguntaram para ele se ele era o rei, ele disse, tu dizes, o meu reino não é deste mundo. Qual é o mundo? Ele até acrescenta em outra passagem, se aquele disser que meu reino está lá ou cá, não acrediteis, porque em verdade o meu reino está dentro de vós. Mas essa é uma dimensão tão, ao mesmo tempo, tão essencial, mas de certa forma é uma dimensão para nós um pouco separada do nosso dia a dia, porque vivenciar conforme ele pede é bem trabalhoso. Então,
é um convite que não há como nós adotarmos essa convocação de maneira simplista. Nós só vamos conseguir adotar essa convocação de Jesus se para nós essa convocação fizer sentido. Senão nós vamos ficar adotando as ideias, e podemos adotar as ideias numa reencarnação inteira, numa outra reencarnação inteira, não tenho dúvida. Nós temos adotado ideias há muito tempo. Mas a adoção de ideias, simplesmente, sem a busca do sentido e do quanto fazer esforços para vivenciar dá resultado, faz com que nós fiquemos só no campo abstrato. E aí nós não concretizamos isso numa expectativa e numa perspectiva real no nosso comportamento. Por quê? Porque uma das formas como a Sombra coloca, por exemplo, em várias obras, Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz, dentro das estratégias, e aí entra uma questão nossa espírita, para nós refletirmos, é dizer que as mensagens, a ideia, todo esse compêndio de Jesus não pode ser vivenciado, é muito difícil de ser vivenciado. E isso é um equívoco, isso é uma ilusão, porque é possível sim ser vivenciado, agora com o fardo leve e com o jugo suave. O fato é que nós temos talvez a ilusão da vivência como se fosse um decreto, e a vivência não é um decreto, a vivência é um processo. Então a vivência real é possível, mas a forma como nós estamos buscando acreditar que nós vamos alcançar essa vivência é que merece ser repensado. E aqui Jesus coloca algumas falas para nós pensarmos. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. É um trecho muito interessante, um trecho de uma convocação a um testemunho, ou seja, a vivência. Mas o que significa isso? Bateu numa face, oferece a outra. Numa perspectiva simplista, alguém vai me bater e eu vou deixar ser violentado. Mas aqui ele está dizendo uma outra questão. Primeira face que bate em nós é a nossa face egóica. Porque toda vez que eu me sinto violentado, é porque eu estou em algum aspecto fragilizado dentro da face egóica. Ou seja, a pessoa conseguiu me ferir, é porque em alguma coisa eu ainda não resolvi dentro de mim totalmente. Senão eu não vou me sentir ferido pela pessoa. Então ela conseguiu bater na primeira face. A face em que eu me permiti ser ferido. Mas qual é a segunda face que ele pede para nós oferecermos? A face essencial. A face do eu essencial, do amor que eu sou. Então essa face eu só posso oferecer, porque ninguém consegue bater na minha face essencial. A face essencial eu posso oferecer quantas vezes eu quiser, sem medo de apanhar. Porque na face essencial ninguém consegue bater. A face essencial é exatamente essa consciência de que daquela forma eu vou ser feliz. Então eu posso me dedicar e posso me esforçar a essa face essencial. Mas ele diz mais, ele fala aqui que se alguém tiver tirado a capa, nem a túnica recuse. Esse é um preceito interessante. Por exemplo, o Saulo. O Saulo acha, é só exemplo, tá, Saulo? O Saulo acha que ele é humilde. E aí aparece uma situação em que a situação vai lá e tira a capa do Saulo. A capa que ele parece ser humilde. Mas Jesus diz assim, pois se tirarem a capa do parecer, não recuses a túnica do ser. Se retirarem a capa, nem a túnica recuse. Se nós estamos achando que somos humildes e retiram a nossa capa, só nos resta realmente uma saída.
buscarmos sermos humildes, de verdade. Porque aí não tem capa para tirar. Nós não temos medo de se pedir para ir 1 milha, ande 2. 2.000 milhas. Ou seja, se você diz que você faz esforços, e quando chega o testemunho, você se espanta e tem medo, então anda mais 2 milhas. Porque aí sim, você não tem mais medo de tirar em nada, de falar em nada. Ele está falando exatamente disso. De nós estarmos nos dedicando a vivenciar o que para nós está só no aspecto da ideia. E ele fala mais, olha aqui, em Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Ele colocou aqui todo o tronco do que nós somos convidados a fazer em situações que nós não vamos ganhar nada com isso. Percebe? O que a gente pode ganhar em troca egóica de um inimigo? E aquele que nos faz mal? E aquele que nos persegue? Onde é que nós vamos ganhar elogio dele? Onde é que nós vamos ganhar compreensão? Onde é que nós vamos ganhar entendimento? Quando nós não temos nada para ganhar dos outros em termos egóicos, nós ficamos apenas com quem? Com quem? É método. Ele está nos oferecendo um método, é prático. Aprenda a ficar consigo mesmo e não querer nada em troca. Com a essência, se eu tenho amor, Se eu tenho, exatamente. tenho inimigo, eu não me importo com os outros de mim, porque eu me basto, eu estou com o Pai está comigo. Se o amor é amor, como eu digo que é amor, a característica do amor é não exigir nada em troca. Então, é como se ele dissesse assim, ok, você está na fase 2, está amando quem te ama, legal. Agora nós vamos para a fase 3. E a fase 3 é amar quem não te ama. Porque na fase 3 você fica com você mesmo. Porque o outro não vai te dar, não vai bater palma, não vai elogiar, não vai dizer, ok. Então eu não tenho nada para ganhar de fora. Ora, quando eu não tenho nada para ganhar de fora, eu só posso ganhar por dentro. E qual é o ganho que a gente ganha por dentro, senão a consciência completamente tranquila, em paz? É método. Método para que nós possamos desenvolver as ideias que então nós adotamos. Tudo isso não é palavras que ficam assim, faça porque isso é certo. Ame seus inimigos, se você não amar, você não é uma boa pessoa. Aprenda a dizer bem dos outros, aqueles que vos percebem, porque se você não fizer isso, você não é um bom espírita. Não se trata disso. Não há esse julgamento que eu não sou pessoa boa, sou se eu não faço. É algo muito prático em termos de luz dentro de nós. Isso funciona para a paz de consciência. Fazer esses esforços realmente dá resultado dentro de nós e dá resultado em torno de nós. E ele completa. Para terminarmos, olha aqui. Isaías fala do arbusto verde. E nessa parte de Lucas 23, 31, Jesus faz a pergunta: por que se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Nós somos o madeiro verde? Somos? Ou Jesus é o madeiro verde em plenitude? É Jesus. Mas espera aí. Se para o madeiro verde
o seu testemunho significa uma aplicação, uma fórmula de despertar os corações, por que nós temos dificuldade com os testemunhos? Que não somos o madeiro verde, que trazemos o testemunho aqui, no nosso caso, enquanto seres humanos, nessa categoria mediana, o quê? Os débitos. O muito a trabalhar dentro de nós. As culpas, as inquietações, as angústias. Tudo que o ser humano ainda traz e que move ele ainda para um processo de afastamento da paz, da luz. Se ao madeiro verde fazem, vão fazer conosco. Não porque nós estamos numa situação de educar as pessoas pelo testemunho, que foi o caso de Jesus. Porque o testemunho para nós é um processo de educar a nós mesmos. É educativo em nós. E isso vai acontecer ao madeiro seco, porque é da natureza do madeiro seco receber a água que rega para se transformar em arbusto. O adubo que auxilia a se transformar nesse arbusto verde. E o arbusto de um galho, de um ramo seco, é o testemunho. O que nos alimenta? O adubo ele ajuda a dar nutrientes. O que ajuda um espírito com a categoria de várias limitações que nós trazemos, o que dá nutrientes para nós, não são apenas os conceitos iluminados que nós tanto gostamos. Eles são fundamentais. Eles são como a água. Deus simbolizando a misericórdia do sol. Mas o que vai dar nutriente para auxiliar nesse processo de esverdear este galho, de colocá-lo em vida, é o testemunho. Por isso que Saulo, poucos minutos antes de ser preso nas catacumbas, de ser levado, preso por soldados de Nero, ele fala na obra Paulo Estevão: Deus é mais belo nos dias trágicos. Nestes dias em que a mentira destronou a verdade, lembremos do madeiro infamante. A cruz para nós tem uma significação sublime. Veja, Deus é mais belo nos dias trágicos. Essa beleza vem de uma entrega incondicional a Deus, aos seus desígnios, às suas leis perfeitas e amorosas. E é com este sentimento de profunda gratidão ao Mestre, que veio até nós, nos libertar das nossas iniquidades da criatura humana que ficaria submetida a ideias, sei lá por quanto tempo, mas nunca conseguiria realmente encontrar o reino do céu se não fosse pela forma amorosa de nos ensinar a testemunhar. Não conseguiríamos ter chegado até onde nós chegamos aqui hoje e não estaríamos interessados em rumar para ideias mais profundas daqui para o amanhã. Porque o testemunho conseguiu fixar dentro de nós a experiência do mérito. E a experiência do mérito tem nos oferecido o sentimento de gratidão à vida, de gratidão a Deus. Todos nós temos aqui muitas experiências de mérito,
tivemos muitos méritos nas outras encarnações para estarmos aqui hoje, mas não são suficientes, porque nós também somos compostos de muitos débitos na consciência. Mas o sentimento de mérito não vem por conceitos, ele vem por uma plena e irrestrita dissolução de toda a ignorância dentro de nós. E a ignorância só se dissolve quando a verdade aparece. E verdade é experiência, não é conceito. Jesus nos abençoe.